Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos e familiares. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo, hoje vou falar do Catecismo da nossa Santa Igreja, que é muito importante que nós católicos aprendamos e nos preocupemos de ler o Catecismo da nossa Santa Igreja. Aconselho todo aquele que não tenha o Catecismo da Igreja Católica e as Sagradas Escrituras que ele a compre, para assim se poder formar como verdadeiro católico, formado na Palavra de Deus e o Catecismo da nossa Santa Igreja, conhecedor da sua fé. É necessário para estes tempos, para este fim dos tempos, que está escrito no Apocalipse, para nos preparar a conhecer a nossa fé, formarmos como verdadeiros católicos, conhecedores da Palavra de Deus, do Catecismo da nossa Santa Igreja e da nossa Santa Igreja, as riquezas dos sacramentos da nossa Santa Igreja, para a nossa salvação da nossa alma, os ensinamentos para nossos filhos. Também é muito importante e urgente que sejamos formados como verdadeiros católicos para dar catequeses aos nossos próprios filhos, porque vão ensinar coisas contrárias à nossa fé. Nestes tempos modernos, já estamos a ver em muitos países onde querem ensinar coisas erradas, e o primeiro que querem ensinar é aos crianças. É por isso que vão ensinar tudo o contrário que o pai e a mãe ensinam em casa, os valores cristãos, os valores da família, e vão impor e ensinar outras coisas diabólicas, que é o que estamos a ver hoje. Vimos a televisão, as crianças vê os programas de desenhos animados na televisão e sempre põem aí coisas que para induzi-los a aceitarem ou treiná-los, vendo como se for algo normal. Não é normal. Isso, João com João e Maria com Maria, não é normal. Então, é necessário que todo pai e mãe católicos aprenda, que se forme, é urgente, como verdadeiros católicos, para dar catequese aos seus filhos, ensiná-los os valores cristãos, os valores da família, o respeito, sobre a moral católica. É urgente. Eu venho aqui por este meio com muita preocupação aconselhar todo aquele pai e mãe de família que não tem conhecimento, como eu também não o tive. Sou católico sempre, porque fui criado católico, ensinado por meus pais, mas não tinham conhecimento a fundo da minha fé católica. Nunca fui um católico verdadeiro. O católico verdadeiro é tudo aquele que se forma como verdadeiro católico nos ensinamentos da nossa Santa Igreja, lê o Catecismo da nossa Santa Igreja, a Palavra de Deus, e lhe transmite. Eu, toda a minha vida, fui um mau católico também, lo digo. De há 3 anos para cá, quando houve esta pandemia, morreram milhões e milhões de seres humanos, irmãos, no mundo. Foi que
empecei a reflexionar sobre a minha vida e sobre a importância que é se formar como um verdadeiro católico e também aprender mais a fundo da nossa fé católica, da salvação da nossa alma. Recordemos que o mundo, a vida do ser humano neste mundo são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos, por isso é importante estar preparado. Vou ler aqui uns textos do Catecismo da nossa Santa Igreja e depois vou dar uma explicação mais a fundo. Capítulo 2. Deus ao encontro do homem. Pela razão natural, o homem pode conhecer a Deus com a certeza a partir das suas obras, mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças. A da revelação divina, por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem e fala revelando o seu mistério, desígnio benevolente que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens, revela plenamente o seu desígnio enviando o seu Filho, bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Agora leio o artigo 1. A revelação de Deus. Deus revela o seu desígnio benevolente. Aprove a Deus, na sua sabedoria, a bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se torna participante da natureza divina. Deus que habita numa luz inacessível, fala daqui de Timóteo 6, versículo 16. Por isso que a Sagrada Escritura está traduzida o Catecismo da nossa Santa Igreja é traduzido das Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Por isso que é muito importante ler o Catecismo como guia da nossa Santa Igreja para poder interpretar as Sagradas Escrituras à luz da verdade da nossa Santa Igreja. Sigo lendo. Quer comunicar a sua própria vida divina aos homens, que livremente criou para fazer deles, no seu Filho, único Filho, adotivos, revelando-se a si mesmo. Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e de o amarem muito, para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. O desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por meio das ações e palavras intrinsecamente relacionadas entre si e esclarecendo-se mutuamente, comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o para etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Ireneu de Leão fala várias vezes desta pedagogia divina
sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender Deus e habitar no homem. Habitar no homem, segundo nos plácios do Pai. Habitar no homem é quando recebemos o batismo, recebemos essa graça santificante, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossos corpos são templo de Deus, santuário de Deus, porque aí habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa graça santificante que habita em nós. Passamos a ser igreja, filhos adotivos, por meio do batismo. Jesus pagou um preço muito alto por nós, para adotar-nos como seus filhos, por meio do batismo. Por isso, passamos a ser igreja, santuário de Deus, vivo, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou seguir lendo. Segunda etapa da revelação. Desde a origem de Deus, dá-se a conhecer. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas e, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não a abandonastes ao poder da morte. Repetidas vezes fizestes alianças com os homens. A aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes, a aliança com Noé, e seguir ao dilúvio. Exprime o princípio da economia divina em relação a nações, quer dizer, em relação aos homens, ocupados por países e línguas, por famílias e nações, que fala Gênesis 10, versículo 5, por isso que é ensinanças da Sagrada Escritura no Catecismo, que é muito importante para que nós possamos ler o Catecismo como guia. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destinava-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída, que, unânime na sua perversividade, pretendia refazer por si mesmo a própria unidade,
à maneira de Babel, mas por causa do pecado, quer o politismo, quer a idolatria das nações e do seu chefe, são uma contínua ameaça de perversão pagã a esta economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, como o justo Abel e o rei e sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, ou de justos Noé, Daniel, Job. Deste modo, a Escritura exprime o alto grau de santidade que pode atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo reúne na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Aqui temos a aliança com Noé. Fala do dilúvio. E outra aliança é que Deus faz entregando o seu Filho, a nova aliança, que é Jesus, que vem ao mundo, é oferecido como sacrifício para salvar a humanidade. Mas temos a salvação se nós corrigimos a nossa vida. Vamos à igreja, à Santa Missa, nos confessamos, arrependidos dos nossos pecados, recebemos a Cristo para lavar os nossos pecados com seu sangue, purificar os nossos pecados. É aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, o que o sacerdote pronuncia no altar. Esse o Cordeiro de Deus realmente presente, não simbólico, senão ele é verdadeiro. Porque assim Jesus mesmo o diz, que o que coma do seu corpo e beba do seu sangue terá vida eterna. O seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. É necessário para ter vida eterna. Por isso que é importante que nós católicos aprendamos a se formar como verdadeiros católicos conhecedores da sua fé. Isto não é fanatismo. Ler as Sagradas Escrituras não é fanatismo. Falar de Deus, da palavra de Deus, hoje em dia, nestes tempos modernos, já é fanatismo. Não é fanatismo. Falar de Deus é falar da verdade, falar da palavra de Deus e os ensinamentos que Deus mandou escrever aos seus profetas, inspirados por Deus, como tínhamos que viver a obediência aos seus mandamentos. Não é fanatismo. Por isso é que é importante que tenhamos conhecimento do que o Senhor nos diz aqui. Vou seguir lendo. Para reunir a humanidade dispersos, Deus escolheu Abraão, chamando-o para deixar a sua terra e a sua família e a casa do seu pai. Aqui diz Gênesis 12, versículo 1. Para o fazer, Abraão quer dizer pai de uma grande número de nações. Abraão é nosso pai dos crentes. Gênesis 17, versículo 5. Em ti serão abençoadas todas as nações.
da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3 e 18. O povo descendente de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo eleito chamado a preparar a reunião de onde todos os filhos de Deus, na unidade da Igreja, será o tronco em que serão acertados os pagãos, tornados crentes. A unidade da Igreja, porque a Igreja é uma, o corpo de Cristo é um, e a Igreja é uma. Não há duas igrejas, nem várias igrejas. O corpo de Cristo não está dividido. É todos unidos numa só igreja, que é Cristo, a sua igreja. Essa igreja, qual somos batizados e formamos a ser igreja de Cristo, por meio do batismo, somos filhos adotivos de Deus, por meio do batismo. Então, se passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus, igreja de Deus. E nossa mãe, Maria Santíssima, a mãe da igreja, por isso é nossa mãe. É importante ter conhecimento da nossa fé católica. Vou seguir lendo. O povo descendente de Abraão será depositário da promessa feita aos patriarcas e o povo eleito chamado a preparar a reunião de um dia de todos os filhos de Deus, na unidade da Igreja, será o trono em que serão acertados os pagãos tornados crentes. Sempre ha havido pagãos, como hoje em dia também há. Por isso é necessário a conversão. Os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos e em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai, e deu-lhes por Moisés a sua lei, para que Israel reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo, juiz, e vive na expectativa do Salvador prometido. O Salvador prometido é Jesus. No Antigo Testamento é que se fala do Salvador prometido. É por isso que é muito importante que nós tenhamos conhecimento. Aqui fala da escravidão, quando o povo Israel foram escravos no país do Egito. E Deus los tirou do povo do Egito com sinais e prodígios. E a Moisés deu os mandamentos nas tábuas de pedra, gravados. É por isso que é muito importante que nós lemos o Catecismo da nossa Santa Igreja. Vou terminar a ler aqui, depois vou dar mais uma explicaçãozinha. Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor. Deuteronômio 28, 10 do livro
de livro. Onde é que eu ia? Já me enganei. Ok. 10. É o povo daqueles que a quem Deus falou. Em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, da expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens, e que será gravada no coração. Os profetas anunciam uma rendição radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações, serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança, as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Mariam, Débora, Ana, Judite, Esther, conversavam. Viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima desta esperança. Maria é a imagem desta esperança. De Maria nos fala no Antigo Testamento, em vários livros. Maria é da esperança da que traz o Verbo, o Filho de Deus, a Jesus, para a salvação da humanidade. Mas para salvar-nos tínhamos que corrigir a nossa vida, corrigir o nosso caminho, o nosso pecado, converter-nos a Cristo verdadeiramente, como católicos de verdade, conhecedores da Palavra de Deus, do Catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Nossa Santa Igreja temos muitas riquezas dos sacramentos, como o bautizo, que recebemos essa graça santificante, passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus, igreja. Fomos marcados por meio do batismo. É importante ter esse conhecimento. Depois de grandezinho, nos preparamos para a primeira comunhão, para receber a Cristo no nosso coração por primeira vez. Depois temos o crisma, para reafirmar, preparar-nos e reafirmar a nossa fé. E preparar-nos também como discípulo de Cristo, porque se fomos batizados, passamos a ser discípulos de Cristo, para anunciar a boa nova a toda criatura, como leigos. Então também é importante que tenhamos conhecimento do sacramento também da confissão, porque é um sacramento que nós, como católicos, devemos confessar-se, ir ao confessionário, confessar-se com o coração arrependido de nossos pecados, porque todos somos pecadores. É necessário se confessar, porque o sacerdote é o único que está ungido a Deus, consagrado a Deus, para exercer esse ministério e para absolver-nos dos nossos pecados, porque assim Deus o quis. Nem como hoje em dia muito diz, eu me confesso a Deus diretamente. Isso é um erro bem grave. Não é verdade. Isso é uma mentira mais grande. Jesus nos diz, em várias partes das Sagradas Escrituras, a quem perdoais os pecados quedam perdoados,
e aqueles retanhas quedam retidos. Lhe deu esse poder a Pedro e aos apóstolos, como os primeiros sacerdotes, Pedro, o primeiro Papa. É por isso que também no Antigo Testamento ofereciam animais como sacrifício para o perdão dos pecados. Era o sacerdote que oferecia, mas o pecador tinha que ir com o sacerdote e dizer o seu pecado e levar o animal, e seria oferecido para perdão do pecado. Na nova aliança, é Jesus que, como um cordeiro manso, humilde, levado ao matadeiro, sacrificado, de uma morte tão cruel, a vítima oferecida para perdão dos nossos pecados, esse sacrifício que se oferece, que o sacerdote oferece no altar. A Eucaristia e o coração da nossa Santa Igreja não é simbólico, é real, é Cristo que está aí, e no Sagrário, e sua divindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Não é simbólico, é real, é Jesus vivo que está aí, realmente presente. E o pão que dá vida a nós, vida espiritual. É por isso que é importante que tenhamos conhecimento, a Eucaristia e o coração da nossa Santa Igreja. É Jesus que está aí realmente presente, que late o seu coração ardentemente por amor a nós, esperando-nos com os braços abertos para que nós venhamos a recebê-lo. Por isso que é muito importante, nestes tempos atuais, neste mundo moderno, onde já ninguém leva a sério a fé, não tem conhecimento da sua fé, ha perdido a sua fé verdadeira. É por isso que faço o chamado a todo católico e não católico que se converta, a que se prepare para estes tempos difíceis, de onde vem muita coisa feia por aí, para salvar a sua alma e ensinar aos seus filhos. É tudo por hoje. Só vou pedir a todo aquele que se queira subscrever ao meu canal, dar um like ou partilhá-lo, que assim o YouTube pode divulgar mais o meu canal, para assim poder ajudar mais todo aquele irmão e irmã católica que se prepare verdadeiramente como verdadeiro católico para estes tempos difíceis que nos aproximamos. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.